Olá, amados, sejam bem-vindos. Muito boa tarde. Que vocês possam estar realmente desfrutando de um momento muito especial com Deus. Eu sou o pastor Raul Nogueira e estamos aqui juntos dentro do Focando Vidas, que é um ministério do LVO Luz e Vidas Orientais. Se você é a primeira vez que está comigo, eu sou um pastor missionário que trabalho com asiáticos e também com o povo de Israel. Nós preparamos pessoas, enviamos pessoas para alcançar o mundo. Moramos na China um bom tempo e estamos aqui. Nós queremos ser um instrumento do Senhor para motivar a cada um de vocês que está aqui a se aprofundar na palavra de Deus e descobrir coisas maravilhosas. Então, eu creio que você e eu vamos estar agora gastando um tempo estudando Lucas, dando continuidade a, vamos dizer assim, uma série que nós iniciamos em Lucas, bem interessante. Já descobrimos, quem não assistiu as primeiras lives, entra lá em Raul Nogueira Canal, no YouTube, já tem 3 lá, e vocês vão ver, desmontamos uma série de coisas que normalmente o mundo religioso pratica, principalmente aqueles que se dizem cristãos, não é? A respeito dos magos, a respeito de quem esteve no dia que o Senhor realmente nasceu, não é? Quem foi visitá-los, enfim. Dá uma olhadinha, é bem interessante. Nós fomos desconstruindo algumas coisas, não algo que eu acho, mas o que a palavra de Deus nos ensina. E hoje nós vamos dar continuidade, ok? Antes disso, nós vamos estar orando, agradecendo a Deus, porque nós ainda no Brasil estamos tendo oportunidade de abrir a palavra de Deus e estudar esta palavra com os irmãos. Nós sempre temos estudado vários e vários livros, versículo a versículo. E, inclusive, ontem, na reunião presencial que nós tivemos aqui em casa, uma das pessoas que convidou um outro para vir, disse, olha, vamos lá, porque lá o pastor estuda a palavra de Deus versículo a versículo. É interessantíssimo, né? A pessoa perceber a diferença de eu pegar um livro e falar a respeito do livro. Não que os livros sejam desnecessários, mas, irmãos, 45 anos caminhando com o Senhor, eu afirmo para vocês, aqueles que gastam 80, 90% do seu tempo mergulhando em livros escritos por homens, tenha certeza, não tem a mesma profundidade e conhecimento daqueles que gastam 80, 90% lendo a Bíblia. E é isso que nós fazemos há 45 anos, tentando de alguma forma, olha, a Ju já está chegando aí, de alguma forma ensinando as pessoas, mostrando para as pessoas que se você quer verdadeiramente crescer, você tem que mergulhar nessa palavra, ok? Bem, nós exploramos todo o capítulo 1, né? Só para relembrar, mas eu vou orar primeiro, porque esse capítulo 1 realmente é bem interessante. Olá, Ju, tudo bem? Vamos orar, Ju. Meu Pai, meu Deus, nós louvamos o Teu nome, Te engrandecemos. Sabemos, ó Pai, que nós somos totalmente dependentes de Ti. Nós precisamos mergulhar em Tua palavra para saber realmente quem Tu és, Senhor, e ter experiências contigo.
E te louvamos, Pai, por muitos que têm andado conosco já há um bom tempo. Pessoas que têm fome do Senhor. Aproveitamos, Pai, para orar por pessoas que estão doentes, Senhor. Pessoas como a Rebeca, que tem, infelizmente, feito procedimentos, porque ela tem problema tanto na cabeça quanto no pulmão, mas o Senhor a tem sustentado. E cremos que ela sairá dessa vitoriosa. Também lembramos a Paulinha Tsai, que é o mesmo problema. Lembramos o Rafa, Senhor, que teve que amputar um dos braços e agora vai amputar de novo. E é um guerreiro, alguém que tem buscado a tua face, apesar disso. Lembro também o outro Rafa, Senhor, que tem hidrocefalia, tem passado por momentos difíceis, Senhor, saindo da realidade muitas vezes e ficando confuso. Ele não consegue muitas vezes descansar, fica atormentado. Então, meu Pai, que tu possas amenizar o sofrimento dele, põe a tua mão de poder, cura ele. Pedimos ao Pai pelo Antônio Carlos Correia, pastor da Filadélfia, que está para fazer uma cirurgia delicada, que o Senhor esteja com ele. Nós louvamos o teu nome porque ele levantou todo o recurso para isso. Também te pedimos pelo Tadeu, Senhor, que apareceu alguns problemas no seu pulmão. Ele também necessita de ti, Pai, necessita da tua manifestação e assim outros mais. Também quero louvar o teu nome por essas 2 semanas onde pessoas se converteram. Várias pessoas, meu Deus. Inclusive o Rodrigo, que é amigo da Gil, lá de Volta Redonda, nós tivemos o privilégio de levá-lo ele a Cristo, online. E que realmente, Pai, ele possa ter um encontro, ter tido realmente um encontro com o Senhor de verdade. E outros, Pai, outras pessoas que o Senhor foi nos enviando. Deus amado, nós clamamos pelas pessoas que estão passando por dificuldades, relacionamentos, problemas, ó Pai, muitas vezes difíceis, mundo interior em desordem. Peço agora especificamente, Senhor, pelo Tiago, meu neto, que está lá no pronto-socorro recebendo alguns remédios, porque pernilongo chegou nele. Então, ele está realmente muito, muito mal. Eu creio que hoje seja o 6º dia, Senhor. Mas é realmente uma doença difícil. Então, que o Senhor possa retirar dele toda a dor de corpo, todo o enjoo, toda a tontura, Senhor, desidratação, quantas coisas que ocorrem através dessa doença, Senhor. Nós pedimos também, Pai, pelos demais que estão espalhados pelo Brasil, pelo mundo, mas aqui no Brasil passando tantas frustrações como essa recente sobre Israel. Nós amamos Israel. Nós amamos Israel. Israel é o povo do Senhor. É o relógio. É o relógio. Através de Israel podemos acompanhar e ver as coisas que vão acontecer, inclusive. A igreja será arrebatada, mas o Senhor continuará tratando com o povo de Israel. Na última semana de Daniel, 7 anos, onde o anticristo vai estar aqui reinando. Nós temos, como servos de Deus, temos que orar por Israel, interceder. Essa guerra lá em Gaza, tão terrível, Senhor. Eu ouvi o testemunho hoje
de uma judia que nasceu aqui no Brasil, de 40 pessoas que estavam no kibbutz, que estava não no kibbutz, estava num lugar de proteção deles lá, só 10 escaparam. Então, eu peço, Pai, que o Senhor esteja agindo poderosamente, livrando o Senhor Israel das mãos do inimigo, das mãos dos terroristas. Seja comigo agora, Pai, com aquilo que vamos falar. Entregamos cada pessoa que está entrando nas Tuas mãos. Cada um deles, ó Deus, né? Minha esposa que está aqui, a Luciana Nazar, meu Deus, o Eduardo, pessoas que têm nos acompanhado e que têm sido bênção em nossas vidas. Obrigado, Deus, por esse tempo. Entrego nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Queridos, nós já passeamos muito bem, detalhamos com respeito a Lucas escrevendo, principalmente dos versículos de 1 a 4, que é fantástico. Vocês entrem lá, se não entraram, entrem lá em Raul Nogueira Canal. Caminhamos, vimos realmente o que aconteceu com os pais de João Batista, também como o anjo Gabriel anunciou para Maria que ela seria mãe do Deus conosco, né? E que Maria foi visitar a Isabel. Conversamos a respeito de que Maria, ela sabia que era pecadora. Inclusive discutimos isso na live, no versículo 46, onde ela fala: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. E nós comentamos até um fato que ocorreu com um líder, né, com um religioso de uma cidade que nós estávamos passando o filme Jesus. E quando nós falamos que Maria era pecadora como todos, ele ficou muito bravo. E eu perguntei para ele: olha, se Maria sabia que ela não tinha pecado, que ela se alegrou em Deus, Salvador dela, ela mentiu. E se ela mentiu, era pecadora. E se ela não mentiu, realmente ela é pecadora. Então não tem jeito, né? Conversamos uma série de coisas com respeito a quando foram, vamos assim, as pessoas, né, que forem encontrar no Senhor. Vimos aí uma profecia que foi feita pelo pai de João Batista, nos versículos 76 até 80, profetizando, não é? Falando: tu, menino, se referindo a João, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo, Israel, conhecimento da salvação, no redimir dos seus pecados. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Bem, tudo isso nós já explicamos, comentamos, foi uma bênção. Vimos Maria, não é, indo com José para se alistar, e ela estava grávida, até o momento que vem o neném, nasce, não é? A gente vê um versículo fantástico, versículo 10 e 11 do capítulo 2, que diz: e um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixa, deitada em manjedoura. Bem, nós fizemos, inclusive, uma das lives,
quem visitou, quem foram aqueles que visitaram o Senhor. Então, nós desconstruímos algumas práticas, algumas coisas que normalmente se coloca, né, nessa época de Natal, mostrando que somente os pastores estiveram ali no dia do nascimento, onde estava José, estava Maria e o menino na manjedoura. Só os pastores. E comentamos a vinda dos magos, que não eram 3 e que não eram reis, que eles demoraram. Olá, Daniel, tudo bem, querido? E eles demoraram 2 anos. Assim que eles viram o sinal no céu, aquela estrela, eles vieram caminhando e gastaram 2 anos. Essa informação foi passada com precisão para Herodes. E quando Herodes levanta o lugar, que a palavra dizia que o rei dos judeus iria nascer, eles foram para lá, com a promessa de vir avisar a Herodes, para que Herodes também pudesse adorar. Mentiroso, não é? E o Deus avisa então a esses magos, eles vão para outro caminho, Herodes se vê enganado e, conforme ele havia recebido informação, com precisão, desde o dia do nascimento, né, que eles vieram seguindo a estrela até Jerusalém, ele mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Bem, isso é um fato lamentável, não é? Nós também já vimos algo que realmente eu até comentei, algo que me deixa muito assim, todas as vezes que eu leio eu fico um pouco emocionado, porque dos versículos 21 até o versículo 38, fala sobre a adoração do neném. Sempre no 8º dia, né, a criança era circuncidada, ok? Então, era o tempo que não tinha hemorragia, né? Então, aí depois disso, ele, passados os dias da purificação que a mulher tinha que ter, era diferente entre a criança ser homem e a mulher, tinham diferenças de datas, e conforme estava determinado, e todo primogênito do Senhor era consagrado, e a mãe e pai do menino iam até o templo para oferecer sacrifício, e se fosse bem pobrezinho, como era o caso, então um par de rolas resolveu o problema. E havia um homem, conforme nós comentamos, não vamos gastar muito tempo, chamado Simeão, que já estava avançado em dias, e ele havia sido instruído pelo Espírito Santo que ele não morreria, ele não passaria pela morte sem ver o Senhor. E aqui no versículo 25 fala: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo, piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Olha só. E eu fico impressionado quando ele toma aquela criança nos braços. Toda vez que eu vejo essa cena, eu fico imaginando um velho avançado em dias segurando o dono do universo, segurando aquele que criou todas as coisas e que sustenta tudo pela palavra do seu poder. Como criança, ele estava ali indefeso, nos braços de Simeão. Mas como Deus, ele continuava sustentando todo o universo. São coisas que nós não temos como explicar, não é verdade? São mistérios que só Deus pode resolver. Depois vimos ainda aqui uma senhora chamada Ana, também avançada em dias, viúva, e que vem e faz também uma profecia. E realmente
é algo maravilhoso, né? Depois que Simeão abençoou e disse a Maria, com respeito ao menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Claro, porque ele estava pregando o contrário ao sistema do mundo, né? E todo aquele que ia para o lado dele passava a andar contrário ao sistema, não é? E havia então uma profetisa, Ana, também avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, morreu, e ela era viúva de 84 anos. E esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejum e oração. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam, todos aqueles que tinham realmente a esperança mesmo na redenção de Israel, todos aqueles que guardavam o Messias prometido. Mais de 300 profecias se cumpriram na primeira vinda do Senhor. Bem, a partir do versículo 39 diz assim: cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Por isso que ele foi crescendo, e o pessoal chamava ele de Nazareno, né? Galileu. E como eu já comentei em algumas lives aí, ninguém chegou um dia para Jesus, em qualquer momento, e perguntou: onde é que você nasceu? Todo mundo falava: não, de Nazaré não vem nada de bom, não há profecia, né? E só um que fez essa pergunta, nós até comentamos, que foi Herodes. Mas ele fez essa pergunta para localizar a criança e mataram, né? Crescia o menino e se fortalecia, ou seja, como homem, ele tinha tudo que um homem tem, exceto a natureza decaída, porque ele não foi concebido por José e Maria. Deus se fez carne. O próprio Deus realmente usou Maria para ele entrar no mundo que ele havia criado. Então, ele era 100% Deus, 100% homem. A sua divindade nunca se humanizou. E ele, como homem, nunca se divinizou. Eram realmente duas naturezas, a divina e a humana, na mesma pessoa. E ele cresceu, se desenvolveu, fazia tudo o que você faz, exceto pecar. Comia, bebia, tudo. Foi tentado em todas as coisas. Em tudo que você possa imaginar, ele foi tentado. Mas ele continuou caminhando para a cruz, porque o alvo dele era exatamente as nossas vidas, não é? E há um detalhezinho que eu sempre menciono, que nós encontramos lá no capítulo 9 de Isaías. Isaías 9 é um capítulo tão fantástico, e eu fico assim impressionado por rabinos não perceberem certas passagens da palavra de Deus, né? Algumas delas, aliás, eles pulam, né? Mas lá nesse capítulo tem uma passagem que eu sempre gosto de ler, porque ela explica algumas coisas, não? Por exemplo, no versículo 6, 9:6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, no governo não estará, esteve, está sempre, nunca saiu, está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus
forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, eu sempre tenho procurado, porque sempre entra pessoas diferentes, não é? Se você já ouviu, amém. Mas eu sempre pergunto por que está escrito, porque um menino nos nasceu e um filho também nos nasceu. Por que não está escrito que os dois nasceram? Porque, na verdade, como nós estamos vendo agora que ele cresce, aqui fala porque um menino nos nasceu, ou seja, como homem, ele tinha que nascer. Mas como filho foi dado, porque como filho eterno, que sempre existiu, criador de todo o universo, ele entra no mundo que ele havia criado. Então, Deus o Pai dá o Filho. E o Filho entra na história. E esse Filho é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse é o Jesus que nós confiamos. Esse é o Jesus que nós cremos. Aqui a palavra no versículo 40 diz: crescia o menino, porque ele nasceu, não é? E se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, você imagina um segundo Adão. Jesus é o segundo Adão. Ele nasce sem pecado, exatamente como Adão. A diferença é que o primeiro desobedeceu por incredulidade na palavra do Senhor e morreu. O segundo, ele simplesmente esteve aqui por um único motivo: morrer. E morreu por causa de Adão, porque Adão passou para todos nós a natureza decaída. Eu sempre pergunto, para as pessoas: será que Jesus podia morrer? Esquece a cruz por enquanto. Jesus, como homem, ele poderia morrer? Muitos dizem sim, mas a resposta é um bom não. Por quê? Porque a morte veio pelo pecado. Ou seja, o pecado entrou no mundo e todos morreram. Mas Jesus não tinha pecado, então ele viveria como homem eternamente. Bom, se ele não podia morrer, por que morreu? Simplesmente porque ele se fez pecado. Ele se enlambuzou com toda a tua sujeira, a minha sujeira, desde o primeiro homem que nasceu até o último que vai nascer lá no milênio. Cai sobre ele. E ele recebe a ira do Pai. Ele morre a tua morte. Ele morre a minha morte. Ele paga completamente o preço do pecado, aquilo que me levaria para o inferno. Então, potencialmente, todos poderiam ser salvos. Mas só é salvo aquele que crê que ele realmente é o único nome pelo qual importa ser salvo. Se arrepende, pede para ele ser o Senhor e Salvador de sua vida. Então, o que a gente percebe é que esse Jesus não ficou morto e ressuscitou. Quando você pega o último versículo do capítulo 4 de Romanos, diz que ele morreu por causa da tua iniquidade. Essa é a metade do Evangelho. A segunda metade é e ressuscitou para te declarar justo diante do Pai. Muito bem. Então, no versículo 41 diz: ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, então, entenda bem, ele tinha 100% de cérebro, a semelhança de Adão. Você imagina ele, com 12 anos, entrando no templo e confrontando os doutores da lei? É isso que nós vamos ver aqui. Então,
Ele tinha 12 anos e subiram segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E, não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém. Olá, Elias. Tudo bem, querido? E eles voltaram a Jerusalém. Estamos lendo Lucas capítulo 2, agora especificamente versículo 45. Maria e José estavam procurando Jesus. Jesus, com 12 anos, foi. Sempre eles iam lá, nesse dia específico, né? Então a palavra fala que na Páscoa sempre Maria e José iam e o tempo passou, então agora ele está com 12 anos. E ele de repente some, desaparece, e Maria e José começam a procurá-lo, não é? Aí, procura daqui, procura de lá, e vão encontrá-lo aonde? Na casa do pai. No versículo 46 diz: 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos mestres, ouvindo-os e interrogando-os. Eu fico imaginando as perguntas que ele fazia, né? Como esses doutores se saíam, né? E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e da sua resposta, não é por menos. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizestes assim conosco? Teu pai e eu aflitos estamos à tua procura. Ou seja, Maria e José estavam, como qualquer pai do mundo que ama o filho, procurando esse filho, não é? E qual foi a resposta de Cristo? Ele lhe respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Com 12 anos, ele já começa a dar sinal de que ele era consciente de que realmente ele era mais do que uma simples criança. Ele estava dentro do templo, fazendo perguntas, discutindo, e fala para Maria: Maria, olha, de alguma maneira vocês deviam saber que eu tinha que estar na casa do meu pai. Qual foi o resultado dessa resposta para Maria e José? Simplesmente eles não entenderam. Óbvio que não entenderam. Não compreenderam essas palavras. E veja bem, Maria e José tiveram visão de anjos, tiveram uma série de informações, mas isso ultrapassa a nossa inteligência, ultrapassa qualquer coisa que possamos conhecer, porque é sobrenatural, não é algo normal, não é algo natural. Então, nos 50 eles não compreenderam as palavras que lhe disseram, e desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Isso é o texto que nós queríamos passar para vocês. Um texto muito precioso, pelo menos para mim, mostrando bem claro o desenvolvimento da humanidade, da pessoa humana de Jesus. E se com 12 anos ele já confrontava aqueles doutores do templo, imagina quando ele atingiu o momento em que ele começa a se expor. Olá, Oscar, tudo bem? Imagina, eu fico pensando ele enfrentando aqueles
hipócritas, né? Poxa, mas você não tem nem 50 anos e está dizendo que Abraão se regozijou com você? E Jesus vira para eles e diz: queridos, antes que Abraão existisse, eu sou. Uau! É, para entender isso realmente só mediante a, a revelação do Espírito Santo. Queridos, foi isso que nós tínhamos para vocês, né? O Oscar entrou agora, mas fica tranquilo, Oscar, porque a gente vai colocar lá no Raul Nogueira canal, no YouTube. E nós discutimos hoje, vimos alguns pontos que nós já tínhamos estudado no capítulo 1 e agora capítulo 2. E foi realmente, eu acho, né, são passagens muito preciosas. Tá bem? A respeito de Jesus, de profecias, que nem Isaías 9, que nós colocamos, que o menino nos nasceu, um filho se nos deu, mostrando, eu agora há pouco mostrei por que havia uma diferença, né? Um foi, nasceu, o outro foi dado, tá bem? Que Deus abençoe, se vocês tiverem algum comentário, por favor, façam. E eu peço que vocês estejam orando pelo meu neto. Ele já tinha tido chikungunya, não sei se é esse o nome, lá no Paraguai. E agora, eu não sei como é que ele foi, desculpe, picado por um pernilongo por aqui, né? Eu não sei mesmo. Mas tudo bem. Hoje eu acho que seria o 6º dia. Olá, Marisa. Estamos assistindo do carro aqui no Uruguai. Uau! Olhe por nós, estragou o carro na estrada Caixa da Bobina. Uai! Viemos do lado do Brasil comprar comida e estávamos voltando. Senhor Deus e Pai, nós colocamos agora a vida do Elias e da Marisa, Senhor, teus servos que estão ministrando no Uruguai, estão fazendo um trabalho maravilhoso e que o Senhor possa estar providenciando os recursos para eles agora. Eles são missionários, teus servos. Os recursos e também, Senhor, alguém que faça, que conserte, sem enganá-los, fazendo algo correto. Nós já te agradecemos por isso em nome de Jesus. Hoje nós estamos aí com um casal que é missionário no Uruguai. Estamos também com o Eduardo, que trabalha no Peru, fazendo um excelente trabalho. E os dois, tanto a Marisa quanto o Elias, estão precisando de oração, estão precisando de investidores, tá? Elias, Marisa e também o Eduardo, né? Então, estão precisando de investidores e talvez até de pessoas que venham a trabalhar no Uruguai ou também lá no Peru. E se eu acho que seria interessante até, Marisa, você colocar o número do seu telefone aí, contato, tá bom? E o Eduardo também. Se alguém quiser entrar em contato com vocês, pode ser feito, tá bom? Então põe aí telefone, Marisa, né? Se alguém precisar agora, sendo tocado por Deus, para enviar algum recurso aí para Marisa e para o Elias, para ajudar a consertar esse carro. E também o Eduardo, senhor. Então, coloque aí. O José Viana é o Eduardo, tá bom? Então, ele está acabando de colocar o telefone dele. E se você tiver recursos para ele, ou mesmo você tem chamada para trabalhar no Peru, então procure. E no caso também a Marisa e o Elias, eles podem também colocar aí, tá bem? Pode pôr aí. Pode até pôr, viu, o Eduardo? Pode até colocar o seu Pix, tá? Os dois. Tudo bem, foi colocado o telefone, mas põe o Pix de cada um de vocês, tá bom? Para que as pessoas possam, se quiser enviar algum recurso agora de imediato, já pode enviar. Tá joia? Então põe aí o Eduardo qual é o Pix e também o Elias qual é o Pix.
Pai, nós agradecemos aí por esse tempo, Pai, porque somos teus servos e necessitados de Ti. Mas podemos observar que o Senhor, por amor de nós, se fez carne, se fez homem e morreu na cruz em nosso lugar. Mas o Senhor ressuscitou e vem nos buscar. Deus esteja com todos que estão conosco agora, aqueles que também estarão lá em Raul Nogueira Canal. Ministra, Senhor, sobre essas vidas, tanto no sentido do mundo interior como no sentido físico. Nós te agradecemos, Pai, por esse tempo e que essa mensagem possa ir para muito longe. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Então aí estão os 2 Pix. Se vocês quiserem realmente investir na vida deles e entrar em contato, orar e quem sabe até ir até lá, tá bom? Aqui está tanto o primeiro tem escrito Elias, mas deve ser da Marisa, porque ele agora ele escreveu do Elias, né? Tá bom, pessoal, foi ótimo estar com vocês, foi muito bom. Se vocês puderem compartilhar, façam isso para a honra e glória do Senhor. Fiquem na paz do Senhor.